Ricardo, bem-vindo, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bem? Está cortando um pouco, mas vamos aqui. Boa tarde, Miguel, boa tarde, Yara, enfim, e a todos os internautas que estejam aí ligados na revista Fórum. Muito bem. Está cortando? Está conseguindo me ouvir agora? Tô sim. Tô. Ricardo, então, primeira pergunta, eu queria saber o que você acha da entrada da Gleisi Hoffmann no Ministério, na Secretaria de Relações Institucionais, né, que tem status de ministério, é uma das funções mais importantes do Executivo, né, responsável pela relação com o Congresso. O que você acha que muda, né, agora no governo? E também, aproveitando, o que você acha da entrada do Padilha no Ministério da Saúde? O que muda? Qual é a sua avaliação da nova dinâmica aí do governo? Olha, eu acho que o governo sinaliza, né, um bom começo de mudanças. Tá bem claro que nós precisamos de ajustes. Tá bem claro que nós precisamos entregar mais coisas, né, nos diversos ministérios. E acho que também está claro que aquelas pessoas com experiência maior, né, que tenham, vamos dizer assim, cultivado um respeito por parte, principalmente dos adversários, um respeito maior, tem uma validade enorme nesse momento. Eu acho que a Gleisi, ela soma muito, né? Ela vai estar no núcleo central, no centro de poder, quando muitas vezes eu lia muitos comentários, ouvia, onde as pessoas diziam, analistas diziam que o governo não tinha um centro atuante, um centro que desse ao presidente Lula a retaguarda necessária para ele fazer política, um centro que pudesse cobrar dos demais ministérios aquilo que tinha sido estabelecido. Como foi numa época com Zé Disseu, todo mundo sabe disso, Zé Disseu tinha essa função, tinha uma função parecida com a de primeiro-ministro. E eu acho que a Gleisi pode fazer isso. Ela tem capacidade, ela tem estatura política, ela tem vontade política e tem uma coragem muito grande, né? E eu acho que é num bom momento, que é um momento de virada, né? E acho que o governo vai começar a responder a uma série de demandas que muitas vezes a gente não via respostas. Provocações de adversários, fake news, onde não tinha resposta, construções indevidas, né? Eu acho que o governo está tomando um rumo diferente e isso a gente vai ver em alguns dias. No caso da ida do ministro Padilha para o Ministério da Saúde, eu espero que o Ministério da Saúde possa dar visibilidade maior ao que já vinha fazendo, inclusive, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, ou as pessoas não sabiam, que o Ministério da Saúde, a ministra Nízia Trindade, que para mim é uma pessoa extremamente qualificada, ela pegou o ministério com 12 mil médicos. 12 mil médicos, deixou praticamente 28 mil médicos. O mais médicos, né? Ela ativou uma série de programas, incluindo a farmácia popular, que passou a ser totalmente gratuita. E nós talvez não tivemos a capacidade de dar a dimensão do que isso significa num país de dimensões como o Brasil. E principalmente após um governo desastroso, ou melhor, um desgoverno desastroso, que concretamente destruiu ou buscou destruir todas as políticas públicas. É por isso que, quando você olha para os 4 anos anteriores agora ao mandato do presidente Lula, você procura uma estrada construída, não encontra, você procura o Minha Casa Minha Vida, não encontra, lançaram um tal de Minha Casa Verde e Amarela. Eu não conheço uma casa em canto nenhum do Brasil que tenha sido produto desse programa, né? Não conheço também nenhuma política pública na área de educação, ou seja, a função do governo Bolsonaro foi destruir, né?
E isso, quando você pega algo destruído, você tem que trabalhar muito para trazer para o patamar anterior a ele, no caso da Dilma, né? Então, um patamar anterior, e a partir disso você somar. Eu espero que a gente possa ter mais entregas, possa ter uma comunicação melhor. Eu estou gostando do que eu estou vendo, estou gostando de algumas coisas que fazem parte da batalha política, né? Porque a política é isso, é uma batalha, né? É uma batalha. Uns tentam, no caso hoje, atual, através de mentiras, mas não deixa de ser uma batalha e nós temos que vencê-la, porque trabalhar com a verdade, eu penso que é necessário e é possível vencer, principalmente nesse mundo hoje que nós estamos vivendo, onde os grandes coronéis tecnofeudais, né, os donos das big techs, acham que podem mandar nos países todos do universo. Eu não digo nada se terminar na falência. Mas é isso, eu espero que a gente possa entregar mais, o governo funcionar de uma forma mais coesa, o governo ter cobranças internas que possibilitem a todos os ministérios entregarem devidamente aquilo que está sendo construído internamente e que a gente possa mostrar isso ao povo, porque se mostrar, o Iara, o Miguel, não há comparação com um período onde essas coisas foram totalmente desastrosas, né? Foram destruídas. Eu acredito nisso. Coutinho, eu quero até trazer aqui para a nossa audiência, explicar o que foi esse evento que nós trouxemos aí um trecho, que o presidente Lula ele lançou uma linha de empréstimo consignado, crédito do trabalhador. Ele disse nessa ocasião que esse novo modelo de empréstimo vai mudar substancialmente a relação das pessoas com o sistema financeiro, porque os clientes poderão trocar suas dívidas atuais por créditos com juros mais baixos. Esse crédito do trabalhador, gente, vai estar disponível a partir do próximo dia 21 de abril, aniversário de Brasília, inclusive. Até lá, a rede de bancos privados e públicos vai ter tempo para se adaptar à nova oferta. Então, como é que vai funcionar? Por intermédio desse crédito, pessoas que trabalham no setor privado vão poder usar a carteira de trabalho digital para ter acesso a empréstimos mais baratos com garantia do FGTS. Esse novo modelo é voltado para trabalhadores com registro formal em carteira, como empregados domésticos e trabalhadores rurais. Essa nova linha atende também a categoria de microempreendedores individuais, os MEI. E aí eu vou deixar um link aqui para poder dar para a agência.gov para o pessoal poder acompanhar. E aí, desse projeto específico, Ricardo, como é que você vê aí? Qual pode ser o impacto dele na vida aí da classe trabalhadora do Brasil? Eu acho, Yara, que o presidente Lula está entregando tudo aquilo que ele se comprometeu, né? Se você observar bem, ele não só reconstrói as políticas públicas anteriores, que vinham do governo dele, que vinham do governo da Dilma, mas também acrescenta outras políticas que são essenciais. Essa do crédito, eu acredito ser uma das mais importantes, né? Eu particularmente, sempre fui uma espécie de estudioso dessa coisa. Eu tive a oportunidade, no governo da Paraíba, de em 8 anos investir 166 milhões, né, para o pequeno crédito, e tudo isso funcionando com pequenos negócios, e sendo um investimento e não um gasto. O que o presidente Lula está apontando é que as pessoas elas também podem colocar os seus pequenos negócios, podem ter acesso ao crédito, podem zerar suas dívidas a partir desse dinheiro que estará sendo disponibilizado a partir do dia 21 de abril. Não é? Eu sou fã desse tipo de política, eu acho que é que nós vamos ver muito isso. Dialoga basicamente com aquilo que eu falei na minha primeira participação, que existe uma virada de chave,
né? E é importante essa virada de chave, porque nós temos, assim, eu acho que o dever de não permitir que esse país volte a ser, vamos dizer, pátio para uma extrema-direita que não tem absolutamente nada a dialogar com ninguém e nem quer dialogar. Há uma extrema-direita que tem a função de destruir efetivamente todas as políticas públicas. Há uma extrema-direita que trabalha somente com mentiras, né? Se você olha para o Congresso Nacional, a bancada da extrema-direita ela só se cria com mentiras. Só que a partir de agora, eu penso que está montado aí um determinado projeto que nós vamos ter uma agilidade maior para dar as devidas respostas e através da verdade, só com os dados, só com a verdade. Porque eu acho que o povo trabalhador desse país merece isso, exige isso, né? Para que a gente acabe de vez com essa manipulação da consciência coletiva que essa turma faz aqui dentro do país. Ricardo, o ex-presidente Bolsonaro deu uma coletiva hoje. Ele se encontrou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e falou que o foco vai ser o projeto da anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Né? Lembrou que haverá manifestação no Rio de Janeiro, agora domingo, e o foco vai ser esse. E ele também desafiou o TSE, disse que vai ser candidato em 2026, né, que vai dar um jeito. E também, alguns dias atrás, ele causou alguma surpresa, surpresa para quem esperava alguma coisa do Bolsonaro, porque ele falou que está entregando informações para a Casa Branca, né, porque espera que... E ele disse uma coisa inacreditável, que o Brasil... É preciso vir intervenção de fora para o Brasil. Falou isso expressamente. É preciso de intervenção de fora, né, no Brasil, porque aqui dentro, né, segundo ele, é ditadura judicial, então tem que ter uma intervenção de fora, né? E essa de fora seria os Estados Unidos. Como é que você vê essa declaração do Bolsonaro e esse foco na anistia agora dele? Miguel, eu penso que o Bolsonaro está blefando muito, porque é só isso que resta a ele. Na verdade, Bolsonaro não será candidato, na verdade, Bolsonaro não vai ter intervenção externa, Bolsonaro vai ser preso, porque Bolsonaro cometeu crimes, e crimes verdadeiros, que estão documentados, que estão provados com o material que se juntou. E olhe que outras coisas teriam que vir à tona. Por exemplo... qual era a relação desse cara que explodiu uma bomba no aeroporto de Brasília com todo esse processo de construção do golpe? Né? As torres de energia, que foram algumas destruídas, outras semi-destruídas por bombas, por gente que sabia o que estava fazendo. O que é que esse pessoal tem a ver com Bolsonaro e com os golpistas? Né? Qual é a resposta para isso? Aquele badernaço de Brasília, com ataques à própria Polícia Federal, né, tentando uma resposta que fosse violenta para criar o caos aqui dentro. Né? O que é que essa gente tem com isso? Quem é que organizou tudo isso? Quem comandou tudo isso? E a grande pergunta, né, é exatamente quem financiou tudo isso. Ou seja, e a outra pergunta que eu coloco é... será que não tinha nenhum deputado no meio disso? Será que nenhum deputado sabia das coisas que estavam ocorrendo? Eu duvido muito. Então, na essência, Bolsonaro, eu acho que chegou ao fim da linha, né, em função disso. Né? E não adianta fazer um ato público onde vai ser inflado, tal, mas que não vai dar a resposta que eu acho que eles imaginam, né? Porque... assim, foi algo muito chocante para esse país. E ele coroa tudo isso dizendo exatamente que ele passa informações para uma outra nação e ele, né, quer e defende uma intervenção estrangeira contra o Brasil.
Você imagina que tipo de patriota, né? De patriota, que gentalha, que gente, sabe, sem absolutamente qualquer qualificação, política inclusive, tomou conta desse país. Não é? O que eu acho é que esse julgamento precisa ser acelerado e que seja um julgamento justo, um julgamento correto, como está sendo dado todo o direito de defesa, um julgamento correto, e não as grandes farsas, né, como eles fizeram contra nós, na Lava Jato, na Operação Calvário, em várias operações lá no Rio de Janeiro, como fizeram contra nós. Nós queremos um julgamento correto e que, ao mesmo tempo, eles possam se defender, mas que a impunidade para golpista, de uma vez por todas, acabe nesse país. O Brasil tem uma longa tradição de impunidade em golpes. Não é? Nunca um general foi julgado e foi condenado em função de ter tentado ou de ter dado um golpe. Isso é muito ruim, porque eles se sentem em plenas condições de procurar interferir novamente no trajeto democrático desse país. Por isso que nós nunca nos livramos dessa sombra do golpismo. Mas eu creio que dessa vez nós vamos ter capacidade de passar isso a limpo, de fazer, como eu disse, um julgamento justo e condenar, né, aqueles que efetivamente têm um envolvimento com a tentativa descarada de derrubar um governo legitimamente eleito e derrubar pela violência, incluindo, né, planos para matar ministro do STF, vice-presidente e o presidente Lula, presidente da República do Brasil. Outra pauta importante, Coutinho, é a questão do preço dos alimentos, né? Saiu, até o Miguel subiu aí alguns gráficos, mas o fato é que essa inflação, preço, né, a subida do preço dos alimentos deu uma desacelerada, mas continua alta. E a gente sabe que o governo tomou uma série de medidas, né, anunciadas semana passada, dentro do limite dele também, né, Ricardo? Porque existe uma coisa chamada livre mercado, a gente também tem que cobrar o patronato, os donos de supermercado, os gigantes do agro, os poucos que produzem alimentos para consumo interno. Como que você vê aí? Qual a sua perspectiva? Você acha que vai mesmo dar uma amainada? Porque talvez seja um dos assuntos mais sérios que a gente tem para tratar hoje, né, Coutinho? Ricardo, antes de você responder a Yara, deixa eu colocar o gráfico aqui que o IBGE divulgou hoje, já que a Yara mencionou. Coloca aí, por favor, Gui, o gráfico de alimentos, preços dos alimentos. Esse é o INPC, tudo bem. Esse é o INPC é parecido com o IPCA, só que é um gráfico, isso é mensal, inflação mensal, só que isso aqui pega mais os mais pobres, porque é uma cesta menor, é mais focado na cesta básica. Você vê que em fevereiro teve um pico grande de inflação, foi puxado pela energia, que houve muito alta na energia, a energia tem um peso muito alto na inflação. Bota outro gráfico aí, por favor, Gui. Essa é que eu queria mostrar, a inflação de alimentos, tem no domicílio, que é o que a gente compra no supermercado, esse é azul. Você vê que ele caiu, né? É mais baixa em 1, 2, 3, 4, 5 meses. Né? 5 meses. Ela caiu, está 0,79. Né? Mas você vê que ainda, como que subiu muito, ela na realidade tinha que ficar abaixo de 0 para poder cair mais. Mas de domicílio, fora do domicílio também caiu. Isso é uma boa notícia, está desacelerando, né? Infelizmente a energia criou esse pico da inflação. Como é que você está vendo isso, Ricardo? Olha, eu acho, eu tenho certeza que os preços vão cair, né? Sem propagar nenhuma teoria da conspiração, eu acho que havia muita articulação no estouro desses preços. Não há uma razão, sabe, elementar para que os preços tivessem subido tanto aqui no nosso país. Né? E eles vão cair. Vão cair com a chegada dos alimentos importados, porque o presidente Lula já determinou isso e esses alimentos ainda não entraram. Né? Essa queda aí foi mais um choque da notícia. Né? E, ao mesmo tempo,
eu ontem conversava rapidamente no aniversário de Zé Disseu com o ministro Paulo Teixeira, e ele dizia que o estoque regulador da Conab está sendo formatado para poder voltar a agir e programar, né, esses desvios do mercado. Eu acho que Yara foi muito feliz, né, e é preciso que as pessoas compreendam isso, quando ela disse que o governo não pode fazer tudo, né? O governo não tem hoje condições políticas para tabelar o que quer que seja. Olha o que está acontecendo aí no Congresso, né? Seria impossível isso. O que o governo pode fazer é autorizar a importação, e fez isso, a importação de alimentos para reduzir os preços daqueles que estejam mais altos e, ao mesmo tempo, agir na Conab para que o estoque regulador, que na época de Bolsonaro foi praticamente extinto, né, ele volte a regular esse comércio, oferecendo alimentos, né, principalmente aqueles da cesta básica, numa condição melhor, né, e competindo com os preços privados. Eu não tenho a menor dúvida de que esses preços vão cair, né, e essa talvez seja uma espécie de via crucis do presidente Lula. Via crucis não, de algo que permeou a sua vida inteira, que é o combate à fome, que é a questão do alimento. O presidente Lula sempre, da época que eu o conheci, ou que qualquer um de nós viu, né, uma fala sua, um discurso seu, estava sempre presente a questão referente ao acesso ao alimento. E nós vamos ter isso, sim. Agora, acho que a Conab precisa ampliar os seus produtos do estoque regulador, ampliar porque nós não estamos vivenciando uma época de normalidade, né? Nós estamos vivenciando uma época muito difícil, que muitas e muitas vezes quem está no governo é o último a saber daquilo que está sendo tramado aí por fora. Então, o governo dá uma resposta positiva, correta, dura, porque precisa ser dura, para poder enfrentar essa especulação. Ricardo, aqui no finalzinho já da sua participação, queria trazer um outro tema aí muito importante também, que é a questão dos tarifaços de Trump, né? Deixa eu trazer aqui mais informações aqui sobre essa iniciativa do ministro Haddad, que se reuniu com o presidente do Instituto Aço Brasil e representantes do setor, né, do aço brasileiro, na manhã dessa quarta-feira. E ele, quando passou a vigorar a taxação determinada por Donald Trump de 25% do aço e alumínio nos Estados Unidos. Em conversa com jornalistas, o Haddad comentou que, de acordo com a orientação do presidente Lula, é ir com muita calma nessa hora e não iniciar uma retaliação instantânea, como fez a União Europeia, que prometeu reação forte e proporcional a Trump. O ministro disse que não vai proceder dessa forma, seguindo a orientação do Lula, e que agora é hora de entender o que vai acontecer, até porque a gente sabe que o Trump é um cara muito vulnerável, né? Vai, volta, vamos ver como é que de fato isso vai se firmar, e que no final das contas a gente sabe que além do Brasil também vai prejudicar o próprio Estados Unidos. E aí me chama a atenção, Coutinho, o posicionamento do Zema, né? O presidente Lula esteve lá, deu até algumas alfinetadas muito elegantes ali no governador de Minas, que celebrou a vitória de Trump, e não falou nada quando vieram os imigrantes acorrentados, né, lá dos Estados Unidos, não se pronunciou sobre o efeito na economia do Estado, da unidade da federação. Como é que você vê aí essa maneira do presidente Lula responder ao efeito Trump? Olha, eu acho que nós temos uma certa, eu vou chamar de sorte, de estarmos assistindo a um período talvez único da história desse século passado e até agora, né, do século XXI, que é o declínio concreto de um império que mandou talvez mais do que o Império Romano. Os Estados Unidos
sustentou um déficit enorme que ele gera todos os anos a partir da intervenção nas economias dos outros países. Os Estados Unidos alimentava esse controle com a sua máquina de guerra. E os Estados Unidos estão sendo ultrapassados, não só pela China, mas a Ásia tem uma série de países, como a Índia, daqui a pouco é o Vietnã, como Singapura, que proporcionalmente já tem um PIB per capita maior do que o PIB americano. E os Estados Unidos convive, além da questão econômica, com uma questão extremamente séria, que é uma espécie de guerra civil interna, né? Com as minorias e também com a população negra. É muita violência que se usa para poder dominar essas minorias, e agora Trump parte para uma retaliação impressionante e, ao mesmo tempo, sem ter o mínimo pensamento sobre o que é que isso pode causar. A construção civil lá, uma boa parte parada, porque ela funcionava na lógica dos imigrantes, né, que estavam ali para também esse trabalho, e com essas deportações e ao mesmo tempo, o medo das deportações, algumas indústrias pararam, né, significativamente, e Trump ele se vira contra os aliados. Essa é uma coisa que é impressionante, porque como é que ele vai contra o Canadá? Como é que ele vai contra o México? Ele quer acabar com a ALCA, com o correspondente à ALCA, né, que une esses três países no Tratado de Livre Comércio, né? E como é que ele vai contra a Europa, que está numa situação extremamente difícil, porque, na minha opinião, tentou ser mais realista do que o próprio rei, no que se refere principalmente à guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Então, são coisas que nós estamos assistindo, Yara, que talvez há 20 anos atrás a gente jamais imaginasse que seria feito, né? Aqui no Brasil, tem gente despirocada, né? Tem gente que faz parte desse cenário e que faz questão de se passar como se fosse, sabe, aquele retrô moderno. O governador de Minas, ele não consegue dar uma resposta, até mesmo porque o estado que emite mais imigrantes ou emigrantes para os Estados Unidos é Minas Gerais, a região do governador Valadares. E ele não consegue dar uma resposta a isso. Ele usa um chapéu, fazer a América grande de novo. Ele, o de São Paulo, isso nós vamos cobrar. Isso, na época correta, vai ser cobrado, né? Por que é que eles preferem os Estados Unidos e não preferem o Brasil? Que tipo de patriotas são esses, né? Tudo Tabajara, Coutinho, tudo Tabajara. Oi? Olha só, tudo Tabajara, patriota Tabajara. Minha próxima convidada já chegou, ela está num fuso. Ótimo. Quero agradecer aí a sua participação. Volte Bacana. sempre, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um abraço bem forte. Outro Abraço. grande. Tchau, tchau.